Imagina só a cena. Um jogo importantíssimo, reta final, e o time precisa virar o placar para ontem. O técnico olha para o campo, para o banco, e a solução que ele encontra é pegar um dos seus principais atacantes e colocar o cara para jogar de lateral direito. É o tipo de coisa que, assim, à primeira vista, parece uma completa loucura, né? Totalmente. Mas é exatamente o que está acontecendo no Grêmio com o Christian Pavón. E é essa história bem curiosa que a gente vai desvendar hoje. A gente mergulhou em algumas apurações recentes que detalham não só como, mas principalmente por quê dessa improvisação toda. Nossa missão aqui é ir além da notícia e tentar entender a estratégia do técnico, as possíveis fragilidades do elenco e o que essa mudança nos diz sobre o momento do clube. Exato, porque não é só um jogador fora de posição. Quando a gente começa a puxar esse fio, percebe que a decisão é um sintoma de algo bem maior. Ela acaba expondo o planejamento do time, a filosofia do treinador e até a pressão por versatilidade no futebol de hoje. A grande pergunta que fica no ar é: a gente está vendo um ato de genialidade tática que nasceu ali da necessidade ou é só a consequência de uma falha de planejamento? Perfeito. Então vamos aos fatos, porque a história tem dois momentos bem claros. O primeiro palco foi no Morumbis, jogo contra o São Paulo, e o cenário era de pesadelo pro Grêmio. Nossa, completamente. Estava perdendo o jogo e, para piorar, com um jogador a menos. O zagueiro Wagner Leonardo tinha sido expulso. E aí? O que acontece? Ali foi o modo sobrevivência total, sabe? Não tinha espaço para pensar em tática refinada. Era basicamente, vamos estancar a sangria e torcer por um milagre. Nesse contexto, a entrada do Pavón na lateral, no lugar do João Pedro, foi uma medida de desespero mesmo. Foi o famoso quebrar o vidro em caso de emergência. Exatamente. O técnico Luiz Castro olhou para o que tinha e pensou: preciso de velocidade e de alguém que não tenha medo do 1 contra 1. Foi um ato de fé. Certo. Essa foi a primeira vez. Mas aí, no jogo seguinte, contra o Juventude, a história muda de figura. Muda completamente. Ali não era mais desespero. Foi uma escolha tática, fria, calculada no meio da partida. O Pavón começou o jogo na posição dele, de ponta esquerda. E o que acontece é que o lateral titular, o João Pedro, estava com muita dificuldade na marcação. Isso. O atacante Gabriel Tagliari estava, assim, criando muito por ali. Era quase uma avenida. Aos 12 do segundo tempo, o Juventude faz o gol, explorando justamente aquele lado. E a reação do técnico foi imediata, coisa de 1 minuto depois. E ele não fez o óbvio que seria trocar um lateral por outro. Ele tirou o João Pedro, colocou um meia, o jovem Gabriel Mérig, e fez um movimento que redesenhou o time inteiro. Ele tirou o Pavón da ponta esquerda e cruzou o campo com ele para assumir a lateral direita. E é aqui que a coisa fica fascinante do ponto de vista tático. A primeira vez foi reação. A segunda foi ação. Foi uma decisão deliberada. Deliberada para resolver um problema específico. E a escolha é radical. Você tira um especialista da posição e coloca um ponta. E não é qualquer ponta, é um jogador destro, que vinha jogando pela esquerda. Ao colocar ele na direita, na prática, o técnico cria uma espécie de lateral invertido. E o que isso quer dizer na prática, em campo? Quer dizer que, em vez de ter um jogador que vai correr pela linha de fundo para cruzar, você tem um cara que o instinto dele é cortar para dentro, para o pé bom dele. Trazendo o jogo para o meio. Exato. Isso muda tudo. Abre o corredor inteiro para o ponta que joga na direita, mas ao mesmo tempo congestiona o meio e exige uma compensação enorme dos volantes para cobrir aquele espaço. Não foi uma simples troca de peça, foi uma mudança de sistema em tempo real. Isso mostra que o técnico confia muito na inteligência tática do Pavón. Ok, então a gente entende o como e o quando ele foi para a lateral, mas a grande questão que fica é por quê? Por que um técnico de um time como o Grêmio precisa recorrer a um atacante para tapar um buraco na defesa? O que está acontecendo ali? Olha, geralmente uma improvisação assim tão drástica é resultado de uma tempestade perfeita, sabe? É uma cascata de problemas. Não é um fator isolado. De jeito nenhum. O primeiro, e mais óbvio, é a condição dos especialistas da posição. As opções que o Grêmio tem são 100% confiáveis para a maratona do calendário brasileiro. E a resposta, pelo que a gente apurou, é um claro não. O Grêmio tem basicamente 2 nomes. O titular, João Pedro, e o veterano Marcos Rocha.
e a situação dos dois é, no mínimo, delicada. O João Pedro é o titular, mas ele está voltando de um problema de saúde muito sério. Sim, ele teve uma trombose no ombro direito no final da temporada passada. É algo que, naturalmente, exige um retorno mais cuidadoso, gradual. E convenhamos, voltar de uma trombose não é como voltar de uma torção, né? Tem um impacto físico, psicológico, a confiança de que ele aguente 90 minutos em alta intensidade 2 vezes por semana ainda está sendo reconstruída. Aí você olha para o banco. E tem o Marcos Rocha, um jogador de carreira vitoriosíssima, mas com 37 anos. A idade nesse nível não perdoa. A informação que circula é que ele simplesmente não tem mais condição física de emendar jogos de quarta e domingo. A última partida dele foi contra o Novo Hamburgo pelo Gauchão, quando o time era misto. Ou seja, ele virou uma opção bem pontual. E isso expõe uma vulnerabilidade no planejamento. Para uma das posições de maior desgaste físico, ter só 2 opções, sendo uma um veterano e a outra um atleta voltando de um problema de saúde grave. É uma aposta muito arriscada. É quase uma certeza de que você vai ter problemas. A improvisação do Pavon não é só um lampejo do técnico. É a consequência direta e previsível dessa aposta que foi feita na montagem do elenco. O que nos leva de volta à escolha do jogador. Por que o Pavon? O que o Luiz Castro vê nele para acreditar que um atacante pode dar conta do recado na defesa? A justificativa do treinador é bem interessante. Ele fala que a ideia é usar o argentino ali quando for preciso aumentar o poder de ataque sem perda de força na marcação. Essa segunda parte, sem perda na marcação, é o que me chama a atenção. Pois é, e a gente tem que ser um pouco cético aqui, né? Isso é o que a gente chama de treinadorês. A linguagem da coletiva de imprensa. Exato. Dizer que não há perda de força na marcação ao trocar um defensor por um atacante é um otimismo gigantesco. O que ele está dizendo nas entrelinhas é: eu estou disposto a correr um risco defensivo porque o estrago que ele pode causar no ataque, partindo de trás, compensa esse risco. Então é uma aposta na desordem tática. Exatamente. É uma aposta na capacidade do Pavon de gerar o caos. O lateral adversário não está acostumado a marcar um jogador com o drible e a mentalidade ofensiva dele. Ele vai forçar o ponta adversário a se preocupar mais em defender do que em atacar. É uma inversão de papéis. É uma defesa proativa, não reativa. Perfeito. A defesa, nesse caso, é manter o adversário ocupado, mas é uma aposta, e uma aposta bem alta. E no meio de toda essa discussão tática, entra a grande ironia dessa história toda. Uma ironia quase novelesca. O Christian Pavon, o jogador escolhido para ser essa arma ofensiva surpresa lá da defesa, não faz um gol há mais de um ano. Chega a ser inacreditável, né? Parece roteiro de filme. Os números são frios. O último gol dele foi em 11 de fevereiro de 2025, numa vitória sobre o Pelotas. De lá pra cá, um jejum longo. E ele tem contrato até dezembro de 2026. É um ativo importante do clube, um jogador caro, que não está entregando o que se espera dele, que é bom, fazer gols. Exato. E essa ironia é talvez a chave para a gente entender todo o resto. Um jogador que foi contratado para ser solução no ataque, de repente encontra uma nova forma de ser vital para o time, justamente na defesa. Isso levanta muitas questões. Muitas. Será que essa mudança de função não é também uma forma inteligente do técnico de tirar um pouco o peso dos ombros do jogador? A pressão sobre ele agora não é mais "você precisa fazer o gol". É "cumpra essa função tática para o time". Uma forma de ressignificar o valor dele dentro do elenco. Perfeitamente. Você muda o rótulo dele de atacante em má fase para peça tática versátil. Psicologicamente, isso pode ser libertador e, ao mesmo tempo, é uma forma da comissão técnica e da diretoria mostrarem que um jogador com contrato longo e alto investimento ainda tem utilidade, mesmo que não seja da forma que se planejou originalmente. No frigir dos ovos é uma gestão de crise tanto tática quanto de recursos humanos. Sem dúvida. Então, com tudo isso na mesa, o que o futuro reserva? O experimento Pavon veio para ficar? Ele pode se tornar o dono da lateral direita? Olha, pelo que tudo indica, não.
O plano não é que ele comece os jogos ali. Ah, não? Não. O João Pedro, quando estiver 100%, e o Marcos Rocha, em jogos específicos, continuam sendo as opções primárias. O Pavon virou, então, uma espécie de plano B de luxo, uma carta na manga. Isso, uma carta para ser usada quando o jogo pede uma virada de chave, seja por necessidade de resultado ou por um problema pontual na marcação, como foi contra o Juventude. É o que a gente pode chamar de remendo tático inteligente. É um bom nome. Não resolve o problema estrutural do elenco, mas cria uma solução interna, que é surpreendentemente eficaz no curto prazo. E isso tem uma consequência direta na atuação da diretoria no mercado. E esse é um ponto importante. O clube não está de olhos fechados para a situação. A diretoria está, sim, observando o mercado em busca de um lateral direito, mas a palavra de ordem que se ouve é negócio de ocasião. E essa expressão é fundamental. Negócio de ocasião significa que não há desespero. Eles não vão sair pagando uma fortuna pelo primeiro nome que aparecer. Exatamente. A solução interna que o Luiz Castro encontrou, por mais inusitada que seja, deu à diretoria o bem mais precioso numa janela de transferências: tempo. Eles podem esperar por uma boa oportunidade, um jogador que se encaixe no orçamento e no perfil, sem aquela pressão de ter que contratar para ontem. A criatividade do técnico no campo virou poder de barganha para os dirigentes fora dele. Resumindo a nossa análise, então, o que parecia uma simples improvisação maluca é, na verdade, a ponta de um iceberg. Com certeza. É uma história que revela a fragilidade no planejamento de um elenco, a criatividade de um técnico forçado a pensar fora da caixa e a jornada irônica de um atacante que não faz gols, mas que encontrou na defesa uma nova forma de ser decisivo para o time. Exatamente. É um caso de estudo perfeito sobre o futebol moderno. Mostra que talento individual já não basta. A versatilidade e a inteligência tática são cruciais. E mostra também que, muitas vezes, as soluções de maior impacto não vêm de uma contratação milionária, mas da capacidade de olhar para dentro do próprio elenco e encontrar novas potencialidades nas peças que você já tem. E para a gente fechar, fica uma reflexão final que tenta amarrar as duas pontas dessa história: a defensiva e a ofensiva. Vamos lá. A gente falou bastante sobre o longo jejum de gols do Pavon, né? E essa improvisação na lateral nasceu de uma carência defensiva. Mas e se uma coisa levar a outra? Será que atuar numa posição mais recuada, vendo o campo de frente com mais espaço para arrancar e pensar o jogo? Em vez de ficar brigando de costas com os zagueiros o tempo todo? Exato. Será que isso, paradoxalmente, não poderia destravar algo novo no repertório ofensivo dele? Às vezes, dar um passo para trás é o melhor jeito de encontrar um novo caminho para frente. Fica a pergunta, será que ao resolver um problema na defesa, o Grêmio não pode, sem querer, ter encontrado parte da solução para o seu problema no ataque? É algo para a gente observar com muita atenção nos próximos jogos.